Estamos aqui na Rio+20, no estande da TV Câmara e da Rádio Câmara, para mais um programa Palavra Aberta. A nossa convidada neste momento é a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Então, deputada, como está sendo ver esse acontecimento todo aqui no Rio de Janeiro, que em parte se deve ao trabalho da sua comissão, ao seu trabalho lá em Brasília? Como é a sensação? Primeiro, acho vitorioso para a Câmara, para os deputados, para todos os servidores, todos os funcionários da casa que ajudaram a construir esse momento. Aliás, é um momento de interatividade, porque enquanto a gente está aqui, a gente está ouvindo os comentários e as gravações de outras rádios e TV de outros países aqui por perto. Mas essa é a história mesmo de você estar vivenciando esse momento. A Rio+20 para mim tem uma importância muito grande. Por isso que já lá na Câmara eu dizia para o presidente da Câmara e para os demais deputados federais que nós tínhamos que focar a participação de todos os deputados das diversas comissões exatamente pelo tema. O tema é sustentabilidade, então a nossa vida, ela precisa ser sustentável. E aí a sustentabilidade com os 3 parâmetros, né? Social, econômico e ambiental. Porque a gente sempre se discutiu esses eventos apenas com a ótica ambiental. E a gente esquecia a necessidade de você ter sustentabilidade no dia a dia das nossas relações. Desde um projeto de lei que a Câmara vota, importante para a seleção de lixo das cidades brasileiras, até a caneta que a gente usa aqui no dia a dia na Rio+20. Então, para mim, a Rio+20, esse momento que eu tenho o maior orgulho de dizer que ajudei a construir, é um momento para a gente vivenciar, a gente mudar práticas do dia a dia, a gente viver uma realidade diferente do que a gente viveu até aqui. Mas, por exemplo, a senhora estava mesmo me contando a respeito do taxista. Sim. E a gente pega um táxi aqui e não consegue sair do lugar. Então, qual é a sustentabilidade aí? Veja bem, o que está faltando? Fora desse espaço do Rio Centro, eu tive acho que pelo menos 3 ou 4 palestras fora daqui. E num dos eventos que eu fui, numa das palestras que eu ia fazer, eu fiquei 1h50 conversando com o taxista. E o taxista me dizia... Deu audiência para ele dentro do táxi, né? Então, e o taxista me dizia, olha, dona, ele não sabia quem eu era, né? Depois, no final, me apresentei. Ele dizia, olha, dona, vocês estão aí discutindo a Rio+20, mas está sentindo aqui que o trânsito do Rio de Janeiro não é nada sustentável? Portanto, é o trânsito das cidades brasileiras e da maioria das cidades do mundo. Isso precisa mudar. E ele dizia assim, isso está tudo errado. Olha, a gente passa aqui pela Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara é uma vergonha para os cariocas, é verdade. Porque já houve um compromisso há 20 anos atrás, de despoluir a Baía de Guanabara. Exatamente. Aí o pessoal faz o quê? Faz manifestações aí na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista, para não se criar boi na Amazônia brasileira, que é a carne que chega na mesa de todo mundo, e esquece de fazer manifestações para despoluir a Baía de Guanabara, para garantir com que o lixo das cidades fosse tratado, os bueiros desobstruídos, porque hoje quando você pega as grandes cidades do Brasil, uma simples chuva é capaz de tirar as pessoas de dentro das suas casas e às vezes desagregar famílias, porque mata a gente. Exatamente. Então, para mim, sustentabilidade é a gente ter a capacidade de fazer esse discurso e ter uma prática diferente do que a gente teve até aqui. Então, vamos atender um pouco o seu amigo taxista. Não é uma contradição um governo que você apoia, da presidente Dilma, estimular a economia para evitar a recessão, permitindo que se compre tanto carro e enchendo mais ainda as cidades de carro? Então, veja bem, quando eu discuto, e acho importante, a Rio+20 com o eixo de sustentabilidade, ela precisa vir acompanhada de 3 parâmetros. Primeiro, a questão social, que é você reduzir a miséria, reduzir a fome das pessoas, dar dignidade para todo mundo morar nesse planeta. O Gandhi já dizia que os recursos naturais do planeta, se cada um usar aquilo que for necessário, dá para todo mundo. Mas não dá para todo mundo ser ambicioso com os recursos naturais, aí não dá. Então, essa questão das condições de vida de cada um. A segunda questão é o eixo da ecologia. É importante você proteger o meio ambiente. E a terceira questão é o eixo econômico. Então, no eixo econômico,
Nós temos que ter novas práticas. É importante a presidenta Dilma lançar um programa de diminuir a recessão, de dar novas oportunidades, gerar emprego. É verdade. Agora nós temos que canalizar com uma prática diferente, do que tipo de carro tem que ser, qual é a nossa prática daqui para frente. Então isso é que o Brasil e outros países, na minha opinião, precisam estar incorporando. Mudando um pouquinho o eixo, o seu eleitor, a sua eleitora lá do Acre, deve estar olhando para cá com esperança, não é? Com esperança que a floresta seja também um patrimônio econômico, as pessoas possam viver da floresta, e os ribeirinhos não precisam ser desalojados e a cidade de Rio Branco não sofra tanto com as enchentes. O que o nosso Brasil, lá do extremo oeste, pode esperar dessa conferência? Olha, o povo da minha região, da Amazônia brasileira, e eu sou de Seringal, nasci no Seringal, morei no Seringal até 14 anos. Quando eu fui ter o primeiro contato com televisão, com energia elétrica, com o sorvete, eu tinha 14 anos. Então, na minha vida, eu vivenciei o que era uma enchente, quando é que a gente tinha que plantar e fazer o roçado em cima do barranco, quando é que a gente tinha que fazer o roçado na praia, essas diferenças, e aprendi ali a solidariedade. E agora, o povo da Amazônia brasileira não pode mais pagar o preço do desenvolvimento de grandes regiões. E eu acho que isso intriga os amazônidas. Quando você faz qualquer levantamento de IDH do planeta e você dá uma olhada que o seringueiro da Amazônia, o homem que mora lá no interior da Amazônia, que protegeu a sua floresta, mas aparece lá como os piores índices de IDH, qual é a satisfação que ele pode ter? Ele deve estar se perguntando, como é que estão me vendo aqui? Para que está servindo a árvore que eu estou protegendo, que eu estou mantendo em pé? Então, na minha opinião, a Rio+20 também precisa servir para a gente traçar um novo parâmetro entre PIB e IDH. O Brasil... Só para lembrar para os nossos ouvintes e telespectadores, né, que IDH é Índice de Desenvolvimento, o Índice de Desenvolvimento Humano. Você pega o Brasil, está entre os 6 países com maior PIB. Quando você vai para o índice de desenvolvimento, como é que está a qualidade da vida das pessoas, o Brasil está lá num dos últimos. Então, uma contradição, a gente precisa garantir com que o grande dinheiro que circule no país garanta também o desenvolvimento das populações mais pobres, das populações da Amazônia brasileira que estão cuidando da nossa floresta. E isso está sendo feito, nós estamos fazendo, nós que moramos na Amazônia. Agora, não admitimos o discurso de gringo nenhum e de país nenhum que vem aqui no Brasil ou vem no Rio+20, e esse é um discurso comum de dizer que a Amazônia precisa ser... Cara intocável. Não, além de dizer que a Amazônia precisa ser internacionalizada porque o Brasil não sabe cuidar. Não concordo com isso, a Amazônia é patrimônio do povo brasileiro. Por outro lado, não concordo com as ONGs que acham que o meio ambiente ou que a Amazônia brasileira é intocável. Não, não é um santuário, é a vida das pessoas. São 23 milhões de pessoas vivendo lá. E as pessoas, os 23 milhões de pessoas que moram na Amazônia brasileira, não podem mais ser marginalizados, não podem mais ser tratados como bandidos, como devastadores da floresta. É ruim o que acontece nas cidades brasileiras hoje. O que eles vão receber desse evento aqui? Eu acredito sinceramente que eles esperam, eles têm uma expectativa de que o nosso documento final tenha um compromisso de todos os países, principalmente dos países mais ricos, com o desenvolvimento das populações e dos países que estão começando a se desenvolver agora, como o Brasil e como a nossa Amazônia brasileira está inserida. Eles esperam isso, eles esperam uma compensação por ter cuidado da floresta, por ter cuidado da Amazônia brasileira. Deputada Perpétua Almeida, muito obrigado por sua participação aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara. A senhora certamente terá outras oportunidades, mas o Palavra Aberta tem esse formato. E também, para suas últimas palavras, queira deixar a sua mensagem para a sua juventude. Eu sei que a senhora fez um evento com Juventude e Sustentabilidade. Está as suas ordens. Fizemos alguns eventos e um deles foi Juventude e Sustentabilidade. O grande palestrante do Brasil e do mundo, Oscar Motomura, foi lá. E quando eu pensei em botar a juventude, o taxista que me levou também para uma das minhas palestras dizia o seguinte: deputada,
A nossa esperança é a juventude que está vindo com uma cabeça melhor, com uma opinião melhor, de cuidar de um planeta melhor do que quem fez até aqui. O importante é que a gente possa ter dignidade na nossa vida hoje, mas a gente não possa botar em risco as populações futuras, os nossos netos, os netos dos nossos filhos e assim por diante. Que bom. E fico muito feliz que a Câmara está aqui, presente na Rio+20. Graças em boa parte a senhora. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você também que está em casa nos assistindo, que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, por ter nos acompanhado e dedicado a sua atenção. Até o próximo Palavra Aberta.